Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo da terceira semana Rede Pedagógica. Tivemos mais cedo aqui um mini curso fantástico com história de vida, com o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. E que lições de vida nós tivemos hoje com o Maurício de Souza. Se você perdeu, depois você vai no YouTube da Rede Pedagógica e assista, porque realmente vai valer muito a pena, você vai aprender bastante. E agora nós estamos com o curso Psicomotricidade e Aprendizagem. Psicomotricidade e Aprendizagem com a professora doutora Simone Lavorato, que já está entrando aqui para conversar com a gente. Bem-vinda de volta, Simone. Obrigada. Tudo de bom, Edvaldo? Tudo bem, tudo de bom. Tudo de bom, porque aprendendo aqui, esses temas tão interessantes, que nós aprendemos não só sobre os nossos alunos, mas também sobre nós mesmos, porque a psicomotricidade é um tema realmente indispensável. Verdade. Simone, olha só, eu vi um comentário aqui, ó. Deixa eu ler esse comentário aqui. Passou aqui bem rapidamente, passaram mais um montão aqui. Deixa eu ver se encontro. Nossa, eu vi um comentário, de repente subiram dezenas de comentários, eu perdi ele aqui. Deixa eu ler aqui, só não perdi o nome da pessoa. É o seguinte, ó, ela é maravilhosa. Aí, Simone, você então está sendo elogiada aqui nessa live. Obrigada, gente. Vocês é que são muito generosos nas palavras. Gratidão, viu? Muito bem. Nós então assistimos, Aqui, ó, achei aqui. Rubenita Dourado. Ela disse, ela é maravilhosa. Obrigada. Legal. E nós então assistimos essa videoaula Psicomotricidade e Aprendizagem com a professora Simone Lavorato, essa aula está na plataforma RPAD. Para quem está inscrito na terceira semana, é só logar e acessar na data de hoje, dia 6 de agosto. Ou então no YouTube, está bem lá em cima, nos primeiros vídeos lá no YouTube, e assistir uma aula de 23 minutos, mas que vale, talvez por um dia todo, porque são muitos aprendizados. Muito interessante. O objetivo agora dessa live é fazer interação aqui com vocês que estão participando da formação e esclarecer alguns pontos. Por falar em interação, eu quero aqui mandar um abraço para as pessoas que estão participando. Depois eu vou deixar também a Simone cumprimentar aqui algumas pessoas, A Gina Souza disse, maravilhosa a aula. Adorei todas as dicas. A Roseli Maria disse o seguinte, parabéns, professora, você é maravilhosa. Olha só, está tendo um acordo aqui, consenso, hein? Obrigada, gente. Obrigada. Vocês é que são muito generosos. E a Anatelma está dizendo aqui, Simone, olha, tema espetacular, eu amo. Ó, aula sensacional. A Célia Brito comentando. Olha só, tem uma professora aqui de Timbaúba, em Pernambuco. É a dona Doceira. Muito bem, muito bem. Seja bem-vinda aqui a essa live, viu, dona Doceira? Não sei qual que é o seu nome, mas seja qual for o seu nome, seja muito bem-vinda. E obrigada aí pelo comentário. A Janice Santos está dizendo, olha, a palestra é incrível, todo mundo estão elogiando, todo mundo gostou. E eu também gostei muito dessa aula, professora. E você fala, professora, de 7 dimensões da psicomotricidade. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor cada uma dessas dimensões, a começar pela tonicidade. Isso, vamos lá. Então, assim, às vezes existe alguma divergência de teórico que acaba utilizando um termo diferente, mas que no fundo quer dizer a mesma coisa, tá? Então,
tonicidade ou então tônus muscular, né? São coisas semelhantes e que dependendo de um autor coloca de um jeito, outro coloca do outro, né? Mas esse ele tem a ver com toda a nossa sustentação corporal. Então, assim, a gente tem, né, o nosso esqueleto, e aí a gente tem toda essa camada, né, muscular, e que é o que dá sustentação para o nosso esqueleto, né? Se não fosse a parte muscular, a gente não teria essa capacidade de fazer os movimentos que nós temos. Então, a questão da tonicidade muscular ou do tônus muscular é trabalhar a psicomotricidade de forma que a gente vai desenvolver aí, né, esse esqueleto muscular, digamos assim, para poder desempenhar bem as nossas atividades diárias aí, inclusive, né, as mais básicas, como caminhar, se alimentar, tomar banho, né, fazer as atividades diárias dentro de casa, dentro de uma escola, enfim. Então, essa questão da tonicidade é o fortalecimento muscular para que isso sustente as nossas práticas motoras. Muito bem. E, Simone, eu vejo que muitas pessoas, elas têm problemas nessa área. Algumas pessoas, talvez, algumas crianças crescem muito rapidamente. Algumas pessoas, né, têm alguns problemas de ter esse controle aí do próprio corpo. Como que você, né, como lidar com essas questões? Isso. É engraçado que você falou agora, Divaldo, e na hora me veio à cabeça um paciente que eu recebi, que a queixa, né, da família era essa: olha, ele bate em tudo, ele tromba em tudo, ele cai, ele tropeça, né? E então a família estava preocupada que de repente fosse algum transtorno, alguma questão. E aí a gente foi avaliar e realmente não era. O que acontece? A criança cresceu rápido demais, né? Cresceu muito, e aí ela não tem noção, né, do corpo. Aí que entra a questão do esquema corporal, que é um outro princípio também aí da psicomotricidade, né? Então, ela não tem noção do esquema corporal dela, ela não consegue se colocar, né, de forma visoespacial, ela tem dificuldade de entender que o tamanho dela, né, de repente ela cresceu muito e ela não cabe mais em certos lugares que ela cabia antes. Então, isso faz com que a criança tropece, que ela vai passar numa porta, ela acha que ela está num tamanho que ela consegue passar, mas de repente ela bate no portal daquela porta. E não é um outro problema, a não ser a questão dela não ter mais a noção da dimensão, né, do próprio corpo. Então, isso é muito importante também a gente desenvolver na questão da psicomotricidade, porque ou tem um crescimento acelerado, né, e aí surgem, inclusive, dores, as crianças têm dores, a gente chama até dor do crescimento, né, porque quando começa a musculatura e a questão óssea a crescer desenfreadamente, a criança tem aquelas dores mesmo do própria dor do crescimento, né? E aí o que acontece? Ela perde essa noção. Então, às vezes, a criança, ela tem pouca idade, até 11 anos, 10 anos, mas ela tem aí 1,70 m, né? E isso é muito comum na geração de agora. E ela acha que ela pode chegar e sentar no colo da mãe. Ela só tem 10, 11 anos, ela é uma criança, né? Só que ela é muito maior que a mãe, então ela perde essa noção da dimensão corporal, né? E aí a gente tem que trabalhar isso também com a criança, para ela desenvolver essa percepção, né, de como que realmente ela é, qual é o tamanho dela. E é difícil porque a questão emocional, às vezes, não acompanha, né, o desenvolvimento físico. Então, dá aquela... É uma criança enorme, né, como se fosse um adulto, mas é uma criança, né, com pensamento de criança, gosta de brincadeiras como crianças da idade dela. E dá essa... né, fica bem diferente, assim, fica bem... eu diria assim, até estranho, né? Você olha... Uma criança com 1,80 m, quando fala que a criança tem 12, 13 anos, você, né, fala, gente, olha como que essa criança cresceu. E ela realmente tem dificuldade de se adaptar no mundo, né? Muito bem. Então vejam vocês aí, que nós como educadores, né, especialmente quem trabalha com criança, tem também essa missão, esse objetivo que é ajudar a criança. Não apenas a se ajustar no meio social, que é uma coisa bem complicada também, mas também fazer esse ajuste interno entre, né, as suas dimensões espirituais e as suas dimensões corporais. E já emendo a próxima dimensão aqui também, professora Simone, da psicomotricidade, que você abordou na videoaula, que é o equilíbrio. Então, vamos lá. O equilíbrio também é uma questão que deve ser trabalhado, né, com a criança desde pequenininha, quando ela começa a engatinhar, depois ela começa a caminhar,
se você parar para pensar, e aquela criança que está começando a andar, ela anda, ela não tem um equilíbrio, parece que ela vai cair, as pessoas ficam até meio em volta, preocupadas, achando que ela vai cair. Ela está desenvolvendo ali formas, né, mecanismos dela trabalhar essa questão do equilíbrio. E esse equilíbrio ele vai se aprimorando, digamos assim, ao passar do tempo. Ela vai para a pré-escola, ela vai para, né, os anos das séries iniciais, enfim, ela vai desenvolvendo essa questão do equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, não é só o equilíbrio de ficar em pé, né, que às vezes a gente pensa assim, vai trabalhar o equilíbrio, então é o equilíbrio da criança andar, é o equilíbrio da criança ficar em pé. Não, mas é de forma geral, até mesmo se ela vai pegar um objeto pesado, né, como que ela tem que programar o corpo dela para que esse corpo tenha equilíbrio e que ela não caia, né, em função desse objeto tão pesado que ela vai pegar. Então, essa questão do equilíbrio, ela é bem complexa, né? Ela vai abranger várias atividades que a criança vai desenvolver, até mesmo de segurar as coisas, o mais leve, o mais pesado, né? Ela vai ter desenvolver essa questão do equilíbrio. A parte nossa, no cérebro, né, que mais domina essa questão do equilíbrio, ela fica aqui atrás, bem pertinho aqui do lobo occipital, mais especificamente no cerebelo, nessa região aqui de trás, e é ela que vai comandar aí toda essa questão do nosso equilíbrio, né? As pessoas já um pouco mais, né, adultas e que passam a ter problema com labirintite, por exemplo, são pessoas que ela tem essa questão do labirinto, né? Com problema, né, com algum déficit, e que vai causar também um desajuste no equilíbrio. E aí já é uma parte já na vida adulta e que vai ter que ser trabalhada novamente para desenvolver estratégias de lidar com essa questão do equilíbrio. Nós estamos passando rapidamente, como a própria Simone, né, diz lá na videoaula, porque o tema realmente é muito amplo, com muitos desdobramentos, mas depois no final vou falar do curso que ela vai oferecer, já está na plataforma, para quem quer se aprofundar em todos esses pontos da psicomotricidade. E a questão de equilíbrio é muito importante também para as pessoas que estão ficando mais idosas, né, Simone? Quantas pessoas idosas, gente, já tomaram queda e já até vieram a morrer? Eu conheço pessoas idosas, que são pessoas que eu conheci, que tiveram queda, se internaram, e de ali a pessoa pega, por exemplo, uma infecção hospitalar, e a pessoa acaba morrendo. Então, para os professores também, né, Simone? Eu também sou professor, já fiquei 10 horas em pé, dando aula, assim, praticamente, né, uma coisa bem complicada, e as pessoas vão ganhando idade, tem que se preocupar também de não perder também esses atributos, né? Por exemplo, equilíbrio, porque uma queda, né, realmente pode trazer consequências até fatais, não é isso? Sim, com certeza. De repente, né, a forma que ela cai, ela bate a cabeça de determinada, né, forma ou em algum objeto, né? Isso pode ser fatal, né? Então a gente tem que sim cuidar. Tem também a questão de assim, conforme vai passando o tempo, né, a gente vai ficando mais experiente, digamos assim, a gente vai tendo também mais dificuldade para recuperação nas questões ósseas, né? Uma pessoa que tem osteoporose, uma pessoa que tem uma osteopenia, então de repente ela tem uma fratura, isso vai demorar muito mais para cicatrizar, então, né, vai acarretar com certeza muito mais problemas de saúde para essa pessoa. E uma das coisas que o idoso, né, precisa sim trabalhar é essa questão, né, do treino, da marcha, do caminhar, né, das atividades que ele vai desenvolvendo para poder manter essa questão do equilíbrio. Muito bem. A outra dimensão da psicomotricidade que você aborda na videoaula, Simone, é a lateralidade. O que seria lateralidade e como trabalhá-la? Então, essa questão da lateralidade, eu estava dando uma dica na primeira parte aí da nossa live, né, de como identificar a parte dominante da visão, da audição, né, do movimento das mãos, da perna. O que acontece? A gente tem que saber se situar, né, no tempo e no espaço. A lateralidade vai ter muito a ver com as questões de esquerda, direita. Algumas pessoas, inclusive adultos, têm muita dificuldade com essa questão da identificação do esquerda, direita, né? São já adultos, ainda tem uma certa confusão. A hora que fala, vai para a esquerda, a pessoa vai, às vezes ela vai para o lado errado, vai para a direita, né? Então, assim, esse desenvolvimento, ele tem muito a ver com a gente se situar
no espaço. Então, assim, como que eu vou trabalhar essas questões com a criança para que a criança possa desenvolver isso, essas noções espaciais, né? E que vai fazer toda a diferença na questão do desenvolvimento, na questão da aprendizagem, na questão do cognitivo, né? Influencia demais essa questão da lateralidade. Então, tem todas essas questões. Então, não é só identificar qual que é o meu lado dominante, né? Então, vamos desenvolver mais também outros lados. Não, é de forma geral, é estimular para que essa criança ou esse adulto, enfim, que ele consiga se situar no tempo e no espaço. Ah, muito bem, muito bem. E Simone, a próxima dimensão da psicomotricidade que você cita na videoaula é a noção de corpo. O que é noção de corpo? Isso, a noção de corpo ela tem a ver com a questão também que a gente até comentou, né, da criança que cresce demais e não tem essa noção corporal. Então é o que a gente chama de esquema corporal, né? Ela vai ter essa questão de entender melhor qual é a sua dimensão. Eu até citei na videoaula, ensinei uma atividade de relaxamento, e que eu gosto muito de trabalhar nessa questão de esquema corporal, porque às vezes a criança ela nunca parou para pensar, nossa, eu tenho um tornozelo, eu tenho um dedão aqui no meu pé, eu tenho dedo. Ela nunca parou para pensar, né, dessa forma, né, de como que é o corpo dela e como que funciona. E essa atividade que eu passei do relaxamento, eu gosto muito, porque você coloca as crianças para relaxar e você vai dando os comandos, e você vai levando ela a respirar lentamente e aí pensando nas partes do corpo. Então você fala, olha, gira o dedão, né? Agora, gira o tornozelo, estica a ponta do pé, e aí ela vai se dando conta, né, da questão corporal, do corpo dela, de como que é, quais são as partes que compõem esse corpo, né? E aí você pode falar, mas por quê? Por que isso é importante? Por que eu preciso me conhecer, né? Para me colocar no mundo como gente, né? Para me colocar no espaço, para eu saber como que eu vou caminhar, como é que eu vou andar, quais as atividades que eu vou desenvolver. Então, ela é muito importante para a pessoa, né, conseguir se ver no mundo, conseguir se perceber no mundo. A próxima dimensão da psicomotricidade, Simone, é estruturação espaço-temporal. Isso. Essa é a questão, né, tanto do espaço como a questão temporal. Então, assim, eu preciso chegar, vamos dizer, de um ponto ao outro, né? Qual o tempo que eu vou gastar para isso? Qual o movimento que eu vou fazer dentro desse tempo para que eu alcance esse objetivo? Então, ele tem muito a ver com você se projetar nas atividades que você vai fazer. Toda vez que a gente quer desenvolver essa questão espaço-temporal, a gente trabalha muito com metas, com objetivos, né, do que eu quero, onde eu quero chegar. Para quê? Para que eu possa, a criança vai entendendo que se ela precisa, se ela tem um tempo menor, ela tem que ser mais rápida. Se ela tem um tempo maior, ela pode ser um pouco mais lenta. Então, de acordo com a necessidade, com os objetivos, ela vai se colocando, né, dentro do espaço e do tempo e sabendo calcular isso. Tá? Então, isso é muito importante. Às vezes você até vê, por exemplo, uma criança, um brinquedo está caindo. A criança quer pegar aquele brinquedo, mas ela não consegue calcular o tempo que ela vai fazer para chegar a conseguir pegar aquele brinquedo. Né? É falta o quê? Dessa noção de tempo e espaço. Para eu percorrer esse espaço, qual o tempo que eu vou utilizar? Qual a intensidade de força que eu vou ter que colocar? Então, seria mais ou menos trabalhar nesse sentido. É lógico que tem toda uma fundamentação um pouco mais aprofundada, mas que a gente não está entrando aqui agora, eu só estou tentando explicar de forma um pouco mais superficial de como que funciona cada um desses princípios. Mas cada um desses princípios aí é conteúdo, olha, para a gente estudar bastante. E agora eu gostaria que você, fechando aqui essa parte, fizesse aí um cotejamento, Simone, entre as duas últimas dimensões, que é motricidade fina de um lado e motricidade grossa de outro. Isso. Então, a motricidade é essa nossa capacidade de agir, de se movimentar, né? Grosso, são as coisas maiores, as coisas que eu preciso de uma dimensão ampla eu posso fazer. E aí, conforme elas vão, digamos assim, não especificando, mas conforme elas vão ficando mais específicas mesmo, né, menores, unidades menores, eu vou indo para a questão fina. Então, grosso seria o maior, fino seria o menor. Como que eu posso exemplificar esse grosso? Vou fazer uma atividade, sei lá, que eu preciso abraçar uma bola e carregar essa bola. Eu vou precisar da minha motricidade grossa, porque para abraçar uma bola é tranquilo, né? Não é uma questão tão difícil. Então, eu consigo fazer com mais
mais facilmente. Depois, para eu conseguir pegar, por exemplo, uma bolinha de isopor pequenininha e carregar, eu vou ter que ter essa questão da motricidade fina, ou seja, eu vou ter que conseguir chegar mais no específico. Então, eu começo treinando do grosso, do que é mais fácil, e do que é mais pesado, para depois ir aprofundando no que é mais fino, no que é mais delicado, no que é mais leve. Uma das questões que a gente trabalha muito com a criança, da questão da motricidade fina, é o aprender a escrever, né? Então, assim, começa ali com aqueles exercícios de coordenação motora, né? Vamos fazer bolinha, vamos fazer cobrinha, vamos fazer círculo. Por que isso é importante? Porque a criança começa a trabalhar os movimentos finos dela para depois começar a fazer o traçado das letras. Tá? Então, assim, isso é uma forma de trabalhar essa questão da motricidade fina e que toda criança vai ter que passar por isso no processo de aprendizado, de letramento, no processo de alfabetização. Tanto é que, às vezes, a gente coloca, por exemplo, caixas de areia e a criança começa a escrever e a fazer esses movimentos na caixa de areia, porque ela começa de forma mais ampla, né, de motricidade grossa, e depois ela vai passando para as questões mais finas, para o papel, para o lápis e para o papel. Ah, muito bem. Todo mundo já percebeu aqui, né, que nosso tempo é curto para a quantidade de conhecimento, né, que a professora Simone tem para compartilhar. Mas vamos lá, Simone. Olha, nós estamos aqui tratando de aprendizagem, de educação, né? E o objetivo de tudo isso, logicamente, que é construir um mundo melhor e também tornar as pessoas mais felizes. E um dos problemas gravíssimos que nós temos no mundo, que talvez seja até a medida do nosso desajuste, é a desigualdade. No Brasil, talvez nós tenhamos o maior grau de desigualdade do mundo, uma coisa muito absurda. O que significa que nós temos que trabalhar a educação? Quando a gente fala, né, de jogos, brincadeiras, né, de construção da autonomia, a autonomia da criança também, ela depende do respeito do outro. Ninguém é autônomo, né, escravizando os outros, se sobrepondo aos outros. Nós já vimos isso desde Hegel, por exemplo, né, com a questão lá do senhor e do escravo. Então, quando você fala, por exemplo, né, desse ajuste da psicomotricidade, da pessoa entrar em equilíbrio consigo mesma, com o outro, com o espaço, com o ambiente, porque até a questão concreta, né, o equilíbrio concreto, a estruturação espaço-temporal mais concreta, mas também tem essa mais abstrata, que é a pessoa, por exemplo, saber se posicionar na sala de aula, na sociedade, diante de certas circunstâncias. É algo realmente difícil, um pouco mais difícil de compreender, não é, Simone? Essa questão da formação cidadã, né? Da formação das pessoas, né? Pessoas que vão construir a sua história de forma ativamente. Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de psicomotricidade nesse processo, a gente tem que também entender o seguinte, que a criança, o bebê, porque a gente começa a desenvolver a psicomotricidade lá no bebê, né? E depois, nesses primeiros anos iniciais, enfim, a criança ela é muito do concreto, né? Então, ela vai conseguir desenvolver mais essa questão concreta. Com o passar do tempo, ela começa, sim, a ir abstraindo. Uma criança já na fase de pré-adolescência, né? Até mesmo seguindo aí as fases de Piaget, do desenvolvimento biológico, a gente consegue, depois, uma criança aí de 10, 12 anos, consegue começar a abstrair. Então, no primeiro momento, eu até entendo assim, que a gente tenta passar para a criança, tenta cobrar, por exemplo, um posicionamento dentro de sala de aula, e aí que é importante a gente desenvolver as competências socioemocionais da criança, porque para ela ainda é tudo muito concreto, mas ela tem que saber se colocar no mundo desde muito cedo, né? Isso é exigido dela. E a gente vai conseguir, né, fazer esse trabalho com a criança por meio do desenvolvimento das competências socioemocionais. E aí ela vai, sim, né, entendendo como que ela deve se portar, como que ela deve se colocar, que ela tem voz, né? Então, imagine um professor em sala de aula que não deixa a criança falar, que não ouve, que é só o professor que fala, né? Lembrei de uma paciente agora que ela fala assim, a minha tia grita muito, né? Então, assim, um professor em sala de aula que grita demais com a criança, que a criança não tem voz, que a criança... Qual é o modelo que ela começa, né, a copiar e a reproduzir? É esse modelo. O professor pode tudo, eu não posso nada. Né? E esse modelo vai perpetuando. Então, por isso que é importante que nós, professores, dentro da nossa sala de aula, a gente faça um espaço democrático onde essa criança tenha a oportunidade de ser ela, né? De ser
um cidadão, para que ela possa ir desenvolvendo essas habilidades aí, essas competências, né? E aí sim, conforme ela vai amadurecendo, conforme ela vai crescendo, isso vai passando mais para o campo abstrato, ela vai conseguindo fazer reflexões do mundo, porque a criança muito pequena, ela ainda não tem um processo tão reflexivo. Ela até traz algumas reflexões que até chocam a gente às vezes, mas na maior parte do tempo ela está reproduzindo, né? Então ela vai reproduzindo o que ela está vendo, o que ela está observando, seja em casa, seja na escola. E aí depois ela começa a crescer e vai passando por um processo reflexivo maior. E aí sim, ela vai querer buscar, né, os entendimentos, porque as coisas funcionam assim, como ela, né, gostaria de se pôr no mundo, como ela gostaria de se colocar na sociedade. E aí ela vai se desenvolvendo, né, vai desenvolvendo a questão da autonomia, que é tão importante. E às vezes, olha que engraçado, a gente tem às vezes filhos adolescentes em casa, a gente tem alunos adolescentes, e a gente cobra deles coisas que eles não foram ensinados a fazer. E aí a gente fala, mas esse menino já está grande e não faz isso, onde já se viu? Mas se ele não foi ensinado, como é que ele vai fazer? Né? Uma criança pequena, por exemplo, que na casa a mãe não deixa ela ajudar nos afazeres domésticos, porque ela é muito pequena, só vai atrapalhar, né? E aí ela vira uma adolescente e a gente fala, mas essa criança não faz, esse menino não faz nada em casa, é um preguiçoso, não faz nada. Mas peraí, eu estimulei, eu incentivei ele, né? Se ele não pode lavar uma louça porque não tem tamanho para isso, ele pode ajudar a colocar uma mesa, né? Ele pode servir ali a refeição. Então, é esse o papel nosso também, né? De estar estimulando. Isso você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com a psicomotricidade? O fato dessa criança ajudar você ali numa atividade, ele vai estar desenvolvendo as rotinas da vida diária, ele vai tem que estar desenvolvendo movimentos, ele tem que estar desenvolvendo o cognitivo, o emocional, o psicológico, de estar se sentindo incluído nesse processo. Então, ele vai desenvolvendo cada vez mais, né? Então, não adianta a gente querer depois exigir uma coisa do adolescente, sendo que a gente não estimulou ele, não ensinou ele a desenvolver isso. Ah, muito bem, viu, gente? Olha, a professora Simone, ela consegue ter essa ponte, né, da educação com a psicologia, com a psicomotricidade, para ter uma formação realmente muito ampla, muito profunda também. E as pessoas, nós, as crianças pequenas, né, todos nós, quando nascemos, somos puro ego. E com o tempo é que nós vamos nos sendo delimitados, né, até chegarmos no nosso espaço ideal. E muitas pessoas também são, né, comprimidas demais, aí são, na verdade, sempre inferiores, ficam muito tímidas. Uhum. O assunto é muito rico, viu, Simone? Mas eu vou aqui passar as perguntas. Olha só, eu vou Tá certo, vamos lá. Vamos lá, eu vou abrir os comentários daqui a pouquinho, mas nós recebemos aqui algumas perguntas aqui pelo Instagram. Eu vou fazer aqui duas perguntas que estão aqui nessa função do Instagram de pergunta. Depois a gente abre os comentários e responde também perguntas que cheguem pelos comentários. Olha só, gostaria, deixa eu colocar aqui, a Deise. Sou professora da educação infantil e mãe de duas crianças, uma autista. Um ajuda o outro. Então, professor, acho que ela quer saber dicas sobre como tratar, como lidar com a criança que tem autismo. Então, olha só que interessante. Isso é uma questão um pouco bem complexa, digamos assim, porque assim, existem vários níveis, né? Então a gente é o espectro, né? E aí dentro do espectro é como se fosse uma régua. Então tem crianças que estão em níveis diferentes, e aí tem crianças que têm só algumas dificuldades com a questão de comunicação, e tem outras não, que esse espectro vai aumentando e que a criança realmente tem dificuldade até de comunicação, né? Fica difícil até você entender o que a criança tá necessitando naquele momento. Mas olha que bacana, a Deise colocou assim, né? Que um ajuda o outro. Olha que coisa bacana, por quê? Com certeza, né, esse filho que tem o autismo, ele se sente acolhido pelo irmão, ele se sente, né, digamos assim, acompanhado, né, pelo irmão. E o irmão, ele com certeza ele teve que desenvolver muito mais a questão da empatia, né? A questão da preocupação com o outro, a questão do respeito à diversidade. Então, com certeza, né? Tudo isso são competências que esse irmão desenvolveu para poder
auxiliar esse outro, né? E aí, o que eu digo para vocês? Às vezes a gente pensa assim, mas a criança, ela tem autismo, né? Como que vai ser? Tem que ser diferente. Não, a gente vai respeitar as limitações dessa criança, que de criança para criança vão ter limitações diferentes, a gente tem que respeitar, né, essas limitações, mas a gente tem que estimular, a gente tem que desenvolver, a gente tem que proporcionar momentos prazerosos para essas crianças, da mesma forma que a gente proporciona para o outro, né? Então, assim, digamos assim, uma criança sem autismo e uma criança com autismo, uma criança típica e uma criança atípica. Nós vamos trabalhar da mesma forma, nós vamos desenvolver todo o potencial que ela puder desenvolver. Se de repente ela demorar um tempo maior, né, para esse desenvolvimento, normal, sem problema. Mesmo as crianças que são crianças típicas, elas também têm tempos de desenvolvimento diferente, né? Então, por que essa questão dessa preocupação excessiva? Eu acho que sim, a nossa preocupação tem que ser em respeitar as limitações. Nós temos crianças autistas, por exemplo, que elas não gostam de barulho alto, isso as incomoda muito. Então, nesse sentido, nós vamos tentar limitar isso para que essa criança não sofra com essas questões, né? Mas, e outras também, limitações que a gente vai estar sempre tentando ajustar para o melhor desenvolvimimento da criança e também para a melhor qualidade de vida dessa criança. Mas, tirando isso, a gente tem que ajudar, a gente tem que estimular. Então, se eu posso, né, contar com essa criança para me ajudar numa atividadezinha diária dentro de casa, por que não estimulá-la para fazer isso? Estimulá-la a estudar, estimular a fazer uma atividade física, fazer uma caminhadinha. É lógico, dentro das limitações de cada criança. Mas, assim, uma coisa que é muito importante a gente entender. Todos nós somos capazes de aprender. Todos. Não existe ninguém que não é capaz de aprender. O que a gente precisa é de estratégias específicas e adequadas àquela pessoa. Aí sim a gente vai conseguir desenvolver a aprendizagem. Então, se eu não acreditasse, gente, no poder transformador da educação, se eu não acreditasse que todos nós podemos aprender, né, não justifica eu estar, né, dedicando tanto tempo da minha vida para estudar, para me aperfeiçoar, para atender, né, e tentando ajudar as outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. E a Maria Cristina toca aqui num ponto bem importante, né, que são os problemas de psicomotricidade que causam outros problemas. Ela está dizendo aqui que o filho dela cresceu muito e que isso, né, causa para ele muitos transtornos. Como lidar com a criança, Simone, que cresceu muito e tem esses problemas psicomotores? Nossa, deixa eu falar direitinho aqui. Problemas de psicomotricidade. Certo. Então, você já ouviu falar, né? Deve ter escutado já alguém falando assim, nossa, mas fulano é tão desengonçado, né? Por quê? Porque cresceu muito e às vezes ele não consegue ter o controle adequado do corpo. Então, assim, essa criança, ela precisa, sim, de atividades que vão trazer ela para o maior entendimento do seu corpo. Quer ver uma atividade que é muito bacana e que promove isso, né? A questão da dança. Então, assim, colocar essa criança para fazer uma aula de dança, ela vai ter que ter o controle sobre os pés, que vai mexer no movimento diferente do braço, que vai mexer no movimento diferente da cabeça, e isso vai estimular ela a ir conhecendo o seu corpo e a desenvolvendo. Né? Esportes também ajuda muito, né? A criança ter esse controle, vou chutar uma bola, qual a intensidade que eu vou colocar nisso? Porque essas crianças que crescem muito, eles acabam até se machucando, porque eles não têm noção da força. E às vezes eles colocam força demais numa atividade e acaba se machucando, ou força de menos e acaba se machucando também, né? Então isso é muito importante, atividades que eles possam explorar a questão do corpo, né? O relaxamento, a meditação, esportes, dança, atividades que realmente mexam com o corpo, porque aí ele vai tomando consciência, né, do tamanho dele, da questão corporal dele. E não é ele tomar consciência disso, é o cérebro dele tomar consciência disso, né? Porque tudo é processado no cérebro. Então, essa questão de eu não ter noção do meu tamanho, ela é processada no cérebro. Isso também acontece, a gente está falando né, desse caso da criança que acabou crescendo muito, mas veja bem, as pessoas que fazem, por exemplo, que passam por um processo de cirurgia bariátrica, isso acontece muito. A pessoa, ela perde a noção do tamanho corporal dela. A tendência é que depois de um tempo da cirurgia bariátrica, ela vai fazer, por exemplo, uma compra de roupa e ela compra uma roupa enorme.
ela como uma roupa grande. Por quê? Porque ela ainda se imagina naquele, né, naquele corpo. Então, ela tem aquele esquema corporal ainda no cérebro dela. E aí, aos poucos, ela vai entendendo que não, agora meu espaço corporal, digamos assim, meu esquema corporal é outro. Então, às vezes, demora um pouco ainda até o cérebro conseguir entender isso. Muito bem, eu estou aqui. Caso você queira pegar uma pergunta aí, fique à vontade, viu, Simone? Eu já queria falar com o pessoal que não assistiu a videoaula, que a Simone compartilhou lá sugestões, dicas de atividades para trabalhar essas diversas dimensões da psicomotricidade. Por exemplo, caminho sensorial, túnel sensorial, telefone sem fio, musicalização. Então, a videoaula está imperdível. E agora aqui está a pergunta da Gina Souza, Simone. Se você pegou alguma, você pode também responder. Ela pergunta, ó, em qual idade da criança podemos identificar se ela tem problema auditivo ou na fala? Olha só, o auditivo, bebezinho, pouquinhos meses, com dias você já consegue identificar, tá? Se você conversa com a criança, se você conversa com o bebê e ele não esboça nenhum movimento de procura, nenhum movimentozinho ocular tentando encontrar aquele som, você já pode começar a aprofundar um pouco mais nessa pesquisa. Então, a questão da audição, ela é assim, muito pequenininho mesmo ainda, bebezinho você consegue identificar. Às vezes cai uma vasilha, alguma coisa próxima ali de onde o bebê está, o bebê já tem aquela sensaçãozinha, ele já dá aquele pulinho. Então, ele ensina o quê? Que aquele barulho tem um desconforto auditivo nele a ponto de ele levar um susto. Então, são questões que você já começa a observar bem pequeno, né? Ela perguntou foi da audição e a da fala, né? Da fala. A fala também, a criança, ela começa a balbuciar com alguns meses de vida, né? Então, assim, mas não se assuste se logo nos primeiros meses a criança não começar, porque tem criança que ela é um pouco mais lenta mesmo para falar. Para você começar a se preocupar realmente, falar, olha, eu preciso, né, fazer alguma coisa nesse sentido, fazer uma investigação mais completa, por volta de 1 ano de idade, mais ou menos, você já começa a identificar que aquela questão do balbuciar, mesmo que a criança não fale as palavras ainda, mas ela já tem, né, a questão do emissão de sons e tudo mais. Se com 1 ano você não identifica isso, já é, assim, um caso para você levar para um especialista para começar a fazer uma investigação. É a certeza que tem algum problema? Não. Pode ser que realmente ela é mais tranquila, né? Eu tenho um sobrinho que ele demorou um tempão para falar, porque tudo que ele queria, ele apontava. E aí as pessoas iam lá e davam para ele. Ele queria água, ele apontava para o bebedouro, as pessoas já davam a água. Então, pensa bem, por que ele precisava se esforçar tanto para falar? Se era só ele apontar e estava todo mundo em volta dele já atendendo as vontades dele, né? E aí foi chegando um ponto que a gente falou, olha, não vamos mais, vamos ter que forçar ele a falar. Então, se ele apontava, a gente ficava, água, pede, água. Tinha dia que ele perdia a paciência, que ele desistia. Ele nem queria mais água só para não ter que falar. Mas aí foi desenvolvendo, a gente foi estimulando isso, né? Então, não necessariamente é um problema, mas eu já posso começar a investigar? Já devo? Sim, já deve começar a investigar. É isso mesmo, gente. Eu vi aqui um comentário, Divaldo, eu só não consegui pegar o comecinho do comentário, então não sei quem foi que disse, mas me parece que ela fala assim, dessa questão da dor do crescimento, né, que teve, agora não sei quem exatamente que ela disse que teve, e que na época, né, há 30 anos atrás, esse assunto não era divulgado. E que aí ela teve sorte porque ela foi acompanhada por um pediatra extraordinário que ajudou, né? Então, assim, realmente tem muitas coisas, infelizmente eu não vi o seu nome aqui, mas, assim, infelizmente tem muitas coisas que há pouco tempo só que começaram a ser faladas, a ser divulgadas, até mesmo pela questão do avanço da tecnologia, que hoje é muito mais fácil, olha só, estamos aqui numa live, né? Compartilhando conhecimento, todo mundo. Então, assim, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, isso não era nem pensado, né? Então, realmente, eu imagino que há 30 anos atrás devia ser bem mais difícil, né? Eu lembro, é uma época que eu já tinha, já era quase mãe. Então, assim, eu sei que realmente era difícil a gente encontrar, né, conhecimento, encontrar divulgação de certas coisas que hoje para a gente é tão simples, né? Então, a gente começa
se atentar e a cuidar de coisas que antes a gente não cuidava, a gente deixava passar por desconhecimento mesmo, por falta de informação. Muito bem. Isso mesmo, Simone. E você falou também sobre, né, algumas crianças que parecem que têm problemas de desenvolvimento, né? Até me lembrei do Albert Einstein, que já bem grandinho, né, começou a falar e virou o gênio, né, que virou. Então, realmente não podemos também, né, selar a sorte das crianças. Nós vimos até na live passada aí com o Maurício de Souza, que ele quando levou, né, ao diretor de arte do jornal onde ele trabalhou no começo, os desenhos dele, esse diretor de arte folheou os desenhos e falou: desista de ser desenhista. Quer dizer, às vezes, né, nós, os professores, somos, na verdade, desproporcionais com as crianças insensíveis, né? E já selamos a sorte da pessoa. A pessoa tem algum problema, aprende diferente. No caso do Einstein, por exemplo, certamente os esquemas de aprendizagem que ele estava desenvolvendo eram mais complexos, demorou mais tempo para se formarem, mas certamente, né, veja bem, o que seria de nós hoje sem o Einstein, quantas coisas que ele trouxe, né, para a explicação do espaço-tempo, por exemplo, né? Uma coisa fantástica. Um homem realmente bastante inteligente e que no começo certamente disse: isso aí não vai dar nada, esse é um menino atrasado, né? Esse aí não é inteligente. E depois se tornou esse gênio. Imagina, né, se o Maurício tivesse desistido quando o diretor disse para ele: desista, né? Imagina se ele tivesse desistido. Quantas pessoas teriam, né, ficado sem ter o conhecimento desse trabalho maravilhoso que ele faz? Então, assim, a gente não deve desistir, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos alunos, né? Então, assim, tentar entender, ouvir um pouco mais, acolher um pouco mais. Eu lembro que uma vez me trouxeram um desenho, e o desenho era, assim, um monte de risquinho azul e tinha alguns riscos pretos, assim, como se tivesse num traçado mais ou menos reto. E a hora que a criança entregou o desenho, né, eu não entendi nada do que era aquilo, mas na hora eu só comentei: que lindo, me explica esse desenho, né? E a criança disse: olha, esse aqui é a chuva, então o azul era a chuva, e esse aqui sou eu correndo da chuva. Eram os tracinhos pretos, era ele correndo da chuva. Então, olha como que para ele tinha todo um sentido, né? Para mim, olhando aquilo, eu pensei: gente, um monte de rabisco azul e preto, mas tudo bem, me explica isso, que lindo, me explica esse desenho. E ele conseguiu explicar aquele desenho, né? E eu nunca mais esqueci isso, porque assim, não é o meu julgamento, né? É o que ele está querendo me passar com isso, o que ele está querendo transmitir. Outra situação também que eu vivi e que eu até hoje, né, eu fiquei traumatizada com essa situação. Eu estava com as minhas alunas do curso de pedagogia, a gente estava fazendo um estágio em uma escola, e aí, logo quando chegamos, eu já distribuí os alunos na sala e fiquei passando nos corredores, dando assistência para eles. E aí, em uma das salas, né, um dos meninos, ele devia ter mais ou menos uns 11 anos de idade, quando viu as meninas chegando, as estagiárias de pedagogia, né, todas bonitinhas, o menino quis aparecer, tadinho, né? Ele ficou empolgado com aquilo. E aí ele começou a perguntar. E aí a professora já estava saindo da sala para deixar as alunas, né, conduzirem o trabalho junto comigo, e aí a professora falou assim: esse menino é um imbecil, só fala besteira. E o menino ficou visivelmente assim, abalado com aquele comentário. As meninas, as minhas alunas da pedagogia, ficaram chateadas com aquele comentário. Eu achei totalmente desnecessário, né? E aí ela saiu da sala. E aí demorou um tempo para a gente conseguir resgatar esse menino para que ele participasse das atividades. Então, olha como que às vezes um comentário, sabe, totalmente desnecessário, né? De dizer aquilo do aluno, que o menino só quer aparecer, que o menino só fala besteira. Né? Então, assim, e a hora que ela falou isso, o restante dos alunos deram risada. Então, você percebe que não é uma coisa assim, é uma coisa comum, uma coisa rotineira na sala de aula. Olha que situação. Então, olha ali como que você já pode podar todo o desenvolvimento psicoemocional, cognitivo, motor dessa criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso papel é de muita responsabilidade. E ele tem que ser, sim, sempre um papel estimulador, né? Um papel de acolhedor, e não um papel de estar ali para julgar, para criticar, ou para tecer comentários desnecessários. É isso mesmo, gente. Olha, duas dicas aqui. A primeira dica é que nós temos um fórum, né, de comentários, perguntas, lá no YouTube.
www.youtube.com/canal/rede pedagógica. Nós não conseguimos responder aqui todas as perguntas que foram lançadas aqui na live, mas você pode ir lá em qualquer conteúdo da professora Simone na terceira semana Rede Pedagógica. Lá no YouTube já está a videoaula, daqui a pouco vai estar também essa live e a live anterior. E você pode fazer comentários, perguntas. A professora Simone mesmo vai certamente navegar por lá e vai responder as perguntas e vai fazer também comentários complementares. Que a nossa metodologia aqui realmente ela é bem aberta, ela é bem interativa e bem participativa. Vamos combinar assim, então, professor? Depois você dá uma passadinha por lá, lê os comentários. Perfeito. Faz a interação. Passo sim. Podem colocar as perguntas lá. Tenho o maior prazer em responder. Passo por lá, respondo todos vocês. Ah, tá. Legal. Combinado, gente. Então é o seguinte, a aula também está na plataforma, bem bacana, bem rica mesmo. E a segunda dica, olha só. Esse assunto aqui, né, palpitante, a gente quer ficar aqui continuando, mas já está tarde, a gente sabe que as pessoas trabalham amanhã cedo. Mas, olha só, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, a professora Simone tem um curso de psicomotricidade lá no site da Rede Pedagógica de Educação à Distância, que é o www.rpead.com.br www.rpead.com.br. Ela também, olha só, tem curso, olha só, de desenvolvimento das competências socioemocionais e BNCC, um curso também maravilhoso. Tem também um curso de neuroeducação e processos de aprendizagem. E ainda um quarto curso, que é o curso de ledores e transcritores. Então, vocês podem, olha só, qualquer desses cursos que vocês fizerem, vocês vão amar, vão adorar. E lembrando aqui que os participantes da terceira semana Rede Pedagógica ganharam uma moeda, viu? É uma moeda, é um voucher que vale 75% de desconto. Então, qualquer um desses cursos que tem certificado de 60 horas e conteúdo que vale até mais que 60 horas, custa R$200 e você pode pagar de 4 vezes de R$50. E você pode usar a sua moeda, o seu voucher, para adquirir qualquer um desses cursos, mas é só um dos cursos, tá, gente? Vocês vão escolher jogar a sua moeda num curso só. Por R$50 é um presente da Rede Pedagógica aí para vocês. Então aproveitem bem, façam uma escolha lá, bem pensada, mas aqui com a Simone você não vai errar. Se você escolher qualquer um desses cursos da Simone, você vai ficar bem contemplado, porque ela é muito competente, muito inteligente. Vocês vejam, pessoas como você, Simone, eu acho que tem um problema de psicomotricidade, porque a inteligência não cabe no corpo. Então fica isso. Não é assim, não. Não é assim, não, Edivaldo. Não é inteligência, não. Sabe o que é? É persistência. Eu persisto, eu estudo, eu vou atrás. Você sabe que quando eu era adolescente, eu ficava muito chateada, porque o meu irmão, ele não estudava e ele só tirava nota boa. E eu, para tirar a média, eu tinha que estudar para tirar a média. E aí eu pensava, nossa, eu sou muito burra, eu não sou inteligente, eu sou muito burra. E aí a gente começa a persistir, você fala, bom, já que eu não tenho essa facilidade toda, digamos assim, eu tenho que investir em empenho, né? E aí foi assim que eu fui buscar, e também a gente nunca para, né? Eu não sei nada diante do que eu ainda quero saber, e por isso que eu continuo estudando sempre. A minha tese, você sabe que é outra, né? Aquela tese que eu apliquei o Einstein. Algumas pessoas desenvolvem processos de aprendizagem mais complexos, né? Que demoram mais para serem fechados. Mas também quando fecha, a pessoa dá um salto lá na frente, né? Mas é bondade sua. Aqui é muita persistência e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu ainda não sei nada, que eu tenho que estudar muito ainda. É tipo uma corrida maluca, todo mundo sai, né, correndo e você fica ali montando o seu motor, desenvolve tal.
tá quase todo mundo chegando, você lá no final ainda ganha a corrida. Não, você sabe que assim, tem pessoas, né, que comentam que eu compro roupa escondido do meu companheiro, da minha companheira, ou eu vou para estádio de futebol, ou eu escondido, eu compro camisa de time escondido, enfim, cada um faz uma coisa escondida do outro, né? Aqui em casa é meio assim, ó, eu faço cursos meio escondidos, sabe? Só depois é que eu conto, porque senão o comentário assim, de novo comprando curso, de novo comprando livro, né? Mas isso é uma coisa que não vai acabar nunca. Eu vou para congresso com a mala vazia, para poder trazer bastante livro, sabe? Então, essa é a minha grande paixão, buscar conhecimento. Ah, que bacana. E que bom também que você compartilha aqui com a gente, porque nós pegamos vários atalhos aqui com você, Simone. E, pessoal, olha só, para ganhar o seu voucher, é só você ganhar o seu voucher, a sua moeda, é só você mandar um e-mail para CAP, C-A-P, CAP de capacitação. As 3 letras iniciais, CAP, arroba redepedagógica.com.br. cap@redepedagógica.com.br. Esse voucher, essa moeda é só para quem está registrado na 3ª semana Rede Pedagógica, tá joia? E é uma moeda, é um voucher que pode ser usado para adquirir um único curso da plataforma. Eu estou aqui sugerindo que você aplique a sua moeda em um dos cursos aqui da Simone, tá? E também compre outros cursos, R$ 200 é um preço muito barato pela quantidade e pela qualidade do conteúdo que está nesses cursos. Então, Simone, estamos aqui chegando aqui ao final. Vamos mandar aqui uns abraços aqui para as pessoas que estão aqui comentando. Gente, nenhuma palavra, aliás, nenhuma letra que vocês teclam nesses comentários aqui é em vão. Tá? Todas elas aqui cumprem uma missão, servem de balizamento para a rede pedagógica. Nós temos equipe que fica acompanhando, observando tudo que vocês comentam, para que nós possamos, né, cada vez mais corresponder às suas necessidades, aos seus interesses e às suas perspectivas. Olha só, a Sheila comentou, Sheila Pereira, uma ótima noite para todos, para você também, viu, Sheila? Olha só, parabéns, aprendendo muito, é o comentário da Sandra Pereira Rocha. A Valdirene está aqui colocando um monte de emoji. Concordo que quanto mais estudamos, mais queremos. Quem falou isso aqui foi a Lourdes Souza. Lourdes Souza, isso mesmo. Então, Simone, se você quiser interagir aí com as meninas, com os meninos, né, com todos que estão participando dessa live, fique aí à vontade. Ok, para mim aqui não está aparecendo os comentáriozinhos, mas queria agradecer vocês aí, né? E só fazer um comentário que a colega o Edivaldo acabou de ler aí o comentário da colega. E realmente, gente, o conhecimento liberta, né? Agora está aparecendo aqui para mim. Então, assim, o conhecimento é liberta, né? Então, vamos atrás de conhecimento. Foi um prazer, né, conversar com vocês hoje aqui, estar com vocês aí, o pessoal da rede pedagógica sempre muito acolhedor, muito carinhoso, muito generoso, né, comigo. Então, obrigada para todos. E depois eu vou fazer questão de ler lá todos os comentários, responder, tá bom? Porque eu adoro essa interação. Obrigada por tudo. Ganhamos o dia, né, gente? Aqui com a Simone Lavorato. Eu quero, então, agradecer a todos que participaram dessa live. Lembrando que quem não está inscrito na 3ª semana está perdendo. É só ir em www.redepedagógica.com.br e se inscrever. Essa formação é gratuita e garante certificado de 80 horas. Outra dica que eu quero dar aqui, se você tem uma amiga, né, tem um amigo e quer compartilhar essa live, você pode clicar aqui no aviãozinho, ou então lá no YouTube você compartilhar, né, aquele conteúdo que você achou interessante. Isso é bem legal. Mesmo que a pessoa não esteja matriculada na 3ª semana Rede Pedagógica, ela pode assistir os conteúdos avulsamente. Mas eu tenho certeza que quem, né, assistir lá vai querer fazer, porque realmente vale muito a pena. A Semana Rede Pedagógica é uma coisa que está fora do comércio. Aqui não tem marketing digital, aqui não tem nada disso. Aqui realmente é o conhecimento, é o amor, né,
pelo conhecimento, pelas crianças, pela educação, que nos move. A Simone aqui, ó, que é uma, né, das coordenadoras da rede pedagógica, uma das grandes, né, protagonistas desse movimento, desse projeto social, está aqui, né, para não me deixar mentir, né, só com o exemplo que ela está dando aqui, com essa manifestação dela. Então, quem vai lá, quem lá assiste uma aula, é como se fosse uma isca, a pessoa vai querer fazer, né, e está fora do comércio, é uma atividade realmente gratuita, tá? Muito bacana, e já tem 100 mil inscritos, é uma coisa incrível. A gente pensava nisso, Simone, vamos ter 60 mil. Muita gente, nossa, 60 mil é muita gente, né? Não? Nós realmente fomos surpreendidos aqui. 100 mil inscritos já nesse momento, na terceira semana Rede Pedagógica. Simone, muito obrigado, tá? Eu vou deixar você, Simone, encerrar essa live, fazer a despedida. Muito obrigado mesmo pela sua participação e pela sua generosidade. Uma coisa muito engraçada, gente. Muitas vezes a pessoa acumula conhecimento, mas não desenvolve-se em plenitude como pessoa. Aqui está a Simone, dois testemunhos aqui. Ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, se desenvolveu muito do ponto de vista intelectual, mas também é plenamente desenvolvida como pessoa. Então faz muito bem estar com ela. Mesmo se ela ficar caladinha, você vai se empoderar, né? Só com essa presença dela. Muito obrigado, viu, Simone? Eu que agradeço a todos, né? E olha só, ainda temos aí um monte de gente a essa hora, né? Então, assim, realmente isso mostra mais uma vez, comprova, né? Que nós somos guerreiros, estamos aí em busca de conhecimento. Agradeço muito, muito a participação de todos vocês. Quem ainda não assistiu a aula, como o Edivaldo falou, está lá na plataforma, assista lá, a gente deu um foco mais prático para ela, né? E espero que a gente tenha aí a quarta semana, já estou de olho na quarta semana pedagógica. Já estamos... Então tá bom. As pessoas já estão programando? As pessoas que estão participando aí já estão programando, viu, Simone? Você pode programar também, viu? Ótimo, e eu quero. Eu já estive na primeira, na segunda, agora na terceira, já vou ficar esperando a quarta. É isso aí, muito bem. Pessoal, obrigada por tudo, viu? Muito obrigada, gratidão pela paciência. E amanhã tem mais, né, Edivaldo? Isso, amanhã nós temos, a partir de 19 horas, programação. Amanhã vem, por exemplo, a professora Jussara Ferreira com contação de histórias. Vai ser bem bacana. Daqui a pouquinho a Érica volta para dar mais recadinhos para vocês e para fazer aquele imperdível sorteio de kits Rede Pedagógica, que inclui essa camisa aqui, ó, tá? Então, pergunta se vocês estão ganhando. É o manto sagrado então, tá bom. da Rede Pedagógica. Então tá, muito obrigado, Simone. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Beijo para vocês, gratidão.